Nosso Messias nos alertou que haveria um acusador no dia do julgamento, o qual seria responsável por apontar todos os pecados do ser humano julgado. Mas quem seria esse acusador da humanidade? O principal objetivo de Satanás é tirar do ser humano a salvação, e para isso ele se utilizou de várias mentiras, enganos e truques para conseguir seu objetivo. Foram milênios de mentiras e enganos por ele aplicado aos seres humanos que habitaram esse mundo. Mas uma delas será responsável pelo maior número de condenados no dia do julgamento final. E essa é a religião. Por meio da religião o ser humano se perverteu, se afastando do verdadeiro caminho do Pai e adorando homens, demônios e cometendo todo tipo de pecado em nome de Deus. Por meio dela Satanás acusará toda a humanidade, pois a mesma se deixou enganar por falsas doutrinas. Guiada pela carne e seus desejos, o ser humano foi seduzido pelos líderes religiosos, os quais, movidos à ganância e mentira, corrompem a palavra, levando todos que o seguem ao erro. Isso tudo começou com Moisés, o escolhido de Satanás para estabelecer o começo de todas as principais e numerosas religiões no mundo. Através de Moisés foi abolido os 10 mandamentos do Pai e em seu lugar foi estabelecido uma religião com inúmeros preceitos, mandamentos e práticas abomináveis, todas criadas por Satanás a fim de se estabelecer como um Deus nessa terra. Dá-se início ao judaísmo, uma religião totalmente voltada ao domínio e à mentira, com práticas de sacrifícios horrendos, coisas que jamais nosso Pai pensaria. Satanás, agora como Deus dessa religião, se utiliza de seu braço direito, Moisés, e mais tarde de vários falsos profetas, a fim de estabelecer seu domínio sobre o povo e tornar sua religião dominante sobre a terra. Nosso Pai ao longo do tempo enviou vários profetas, a fim de alertar ao povo sobre os enganos e pecados por eles praticados por meio dessa religião diabólica, mas o povo cegado e com a mente corrompida pela doutrina de Moisés, mataram a todos os profetas, aumentando ainda mais os seus pecados sobre essa terra. Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos, e dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim, vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes! Raça de víboras! Como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso, eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão. A outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim, sobre vocês, recairá todo o sangue justo, derramado na terra. Desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Nosso Messias veio a esse mundo para nos trazer a verdade e o caminho até o Pai, e veio justamente onde se concentrava a maior fonte de pecado, que era entre os judeus. Como Satanás estabeleceu a primeira religião por meio deles, nosso Messias em carne veio a eles como forma de trazer luz àqueles que mais estavam nas trevas, diretamente sobre o jugo de Satanás. O Messias enfrentou os mestres religiosos da época, o qual seguiam firmemente os preceitos de Moisés e os quais nosso Salvador sempre repreendia. Jesus novamente voltou a falar com os fariseus. Eu sou a luz do mundo.
Quem me segue não andará nas trevas, mas possuirá a luz da vida. Estás dando o testemunho da vida. Teu testemunho não vale nada. Não. Embora eu dê testemunho de mim mesmo, meu testemunho é válido. Porque eu sei de onde venho e para onde eu vou. Vocês não sabem de onde vêm, nem para onde vão. Vocês julgam conforme homens. Mas eu não julgo ninguém. E mesmo que eu julgue, meu julgamento é válido. Porque não estou sozinho. Mas meu Pai que me enviou está comigo. Na lei de vocês, está escrito que o testemunho de duas pessoas é válido. Eu dou testemunho de mim mesmo e o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Onde está o teu pai? Não conhecem nem a mim nem ao meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam meu Pai. Vou embora, mas irão me procurar. Mas morrerão em pecado. Para onde vou, não podem ir. Ele diz que para onde ele vai, nós não iremos. Por acaso ele vai se matar? Vocês são daqui de baixo. Eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo. Eu não sou deste mundo. É por isso que digo, vão morrer nos seus pecados. Morrerão em seus pecados, se não acreditarem que eu sou quem eu sou. Quem és tu? O que estou dizendo desde o começo. Poderia dizer coisas sobre vocês e condená-los. Mas aquele que me enviou é verdadeiro. E eu digo ao mundo as coisas que ouvi dele. Nosso Salvador levou a salvação, tentou abrir a mente do povo, revelar quem era Moisés e a quem realmente o povo adorava, mas como tinham a mente totalmente cauterizada pela religião judaica e o coração corrompido pelo mal, eles o levaram à morte. Ninguém nunca subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem, aquele que desceu do céu. Assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, do mesmo modo é preciso que o Filho do Homem seja levantado. Assim todo aquele que nele crer, nele terá a vida eterna. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que vossos pais comeram e depois morreram. Quem come deste pão vai viver eternamente. Se permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Somos descendência de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu que seremos livres? Eu garanto que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O servo nunca fica para sempre em uma casa, mas o filho fica lá para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai. E vós fazeis o que viste junto de vosso pai. Nosso pai é Abraão. Se realmente fossem filhos de Abraão, fariam as mesmas obras que ele fez. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez nada disso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Temos um pai que é o próprio Deus. E somos seus verdadeiros filhos. Se Deus realmente fosse vosso pai, certamente me amariam. Pois eu saí de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que é que não me entendem? É porque vocês não são capazes de ouvir a minha palavra. O pai de todos vocês é o diabo. E vocês querem realizar o desejo do pai de vocês. Desde o começo ele é o assassino. E nunca esteve com a verdade. Porque nele não existe a verdade. Quando ele fala mentira, fala do que é natural nele. Porque ele é mentiroso, é o pai da mentira. Eu falo a verdade. E por isso vocês não acreditam em mim.
Por fim, nosso Messias enfrentou o próprio Satanás no corpo de Moisés, que anunciou sua morte assim que entrasse em sua cidade de domínio. E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E, estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E a condenação de sua morte saiu justamente de um dos preceitos de Moisés, criados séculos atrás por Satanás, o qual sabia de sua vinda a esse mundo, e se utilizou desse preceito para o matar quando a que viesse. E esse preceito era que se fez filho de Deus. Vocês devem julgá-lo de acordo com suas leis. Procurador, para nós, esse homem é um blasfemador. Como somos nação independente, temos o direito de executarmos a lei de Moisés a todos esses blasfemadores sem exceção. Tomai-o vós, e podeis crucificá-lo. Porque eu nenhum crime vejo nele. Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer porque se fez filho de Deus. Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer porque se fez filho de Deus. Se acreditassem mesmo em Moisés, também creriam em mim, porque foi sobre mim que ele escreveu. Mas se não acreditam naquilo que ele escreveu, como vão acreditar nas minhas palavras? Nosso Salvador levou a verdade e salvação ao povo judeu, o qual estava sob o jugo de Satanás e Moisés, desde seus antepassados, mas os mesmos não lhe deram ouvidos, mas o insultaram e por fim mataram-no. Assim acontece nos dias atuais, o povo cegado pelas religiões não aceita a verdade, mas a tem como louca, e não abre seu espírito a fim de se salvarem. A religião cristã tem seus fundamentos no judaísmo. A Bíblia é toda contaminada pelos ensinos judaicos de Moisés, Davi, Salomão e vários outros falsos profetas do passado, os quais serviram a Satanás e que levam a mentira do falso Deus até os dias de hoje. As doutrinas atuais, derivadas do judaísmo, cegam as pessoas, as tornam mortas espiritualmente, cultuando um falso Deus, o Deus desse mundo, que se colocou no lugar do verdadeiro Criador a fim de enganar a todos quanto possível. Assim como no passado houveram os fariseus e doutores da lei, hoje eles estão transfigurados de padres, pastores, bispos e todo tipo de líder religioso, os quais mantêm o mesmo caráter dos fariseus, os quais o Messias tanto condenou em suas práticas. Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes. E façam tudo o que eles lhes dizem. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês. E todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai.
Porque vocês só têm um pai. Aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes. Porquanto vocês têm um só chefe. O Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos! Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego! Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Em verdade vos digo, aquele que não entra pela porta no curral de ovelhas, mas sobe por outro lado é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor de ovelhas. O porteiro abre a porta para ele e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma de suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas, ele caminha na frente delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Elas jamais seguiriam um estranho. Ao contrário, fugiriam dele, porque não reconheceriam sua voz. Jesus contou-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que Jesus queria dizer. Jesus continuou dizendo: Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, e as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é o pastor e a quem as ovelhas não pertencem, quando vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e sai correndo. Então o lobo ataca e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque trabalha só por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. O meu pai me conhece e eu conheço o meu pai. Da mesma forma, conheço minhas ovelhas e elas a mim. Eu daria a vida por elas.
Esse é o grande engano criado por Satanás. Moisés, o acusador, a religião por meio da qual Satanás acusará a grande maioria que se deixou cegar e enganar por essa doutrina diabólica, se afastando do caminho reto do Messias. O grande acusador, Satanás, acusará a todos que seguiram sua falsa doutrina estabelecida através de seu servo Moisés. Vai chegar a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho e sairão dos túmulos. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar para a vida. Os que praticaram o mal vão ressuscitar, mas para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto e o meu julgamento é justo. Porque não procuro fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. O que eu faço são as obras que meu Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim. Elas testemunham mostrando que quem me enviou foi meu Pai. E o Pai que me enviou também deu testemunho a meu favor. Nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua face. Assim a palavra dele não permanece em vós. Não acreditam naquele que ele enviou. Estudam as Escrituras pensando que vão achar nelas a vida eterna. No entanto, elas dão testemunho de mim. Mas não querem vir a mim para ter a vida eterna. Eu não aceito o elogio dos homens, pois eu já os conheço muito bem. E eu sei que o amor de Deus não está dentro de vós. Eu vim em nome do meu Pai, mas não quiseram me receber. Mas se outro vem em seu próprio nome, o receberão. Gostam de receber elogios uns dos outros, mas não buscam a glória que vem do Deus único. Como poderão acreditar? Não pensem, entretanto, que serei eu quem vai acusá-los diante do Pai. É Moisés. Nele põe suas esperanças, pois é ele quem irá acusá-los. Se acreditassem mesmo em Moisés, também creriam em mim, porque foi sobre mim que ele escreveu. Mas se não acreditam naquilo que ele escreveu, como vão acreditar nas minhas palavras? Não seja você no dia do julgamento ser acusado por Satanás e perder a salvação. Saia das religiões, siga a verdade e o único caminho até nosso Pai, que é nosso Messias, o Salvador. Ele não habita entre as religiões, mas sim no seu espírito, pois é onde nosso Pai verdadeiramente habita, nosso corpo, mas que Satanás, através de sua religião, profanou com falsas doutrinas e ensinamentos, transformando o corpo humano um reduto de pecado e sua morte. E já é agora. Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai, em espírito e verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e todos aqueles que o adoram devem fazê-lo em espírito e verdade.